Havendo número legal e invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Convido a nobre vereadora Thaís Ferreira para proceder à leitura da ata da sessão anterior. A ata se encontra no grupo dos vereadores. Senhor presidente, 1 minuto que eu vou recorrer ao grupo para copiar a ata aqui. 1 minuto. Ok, vereadora. Abrindo a ata, enquadrando a câmera. Hoje eu estou sem meus filhos, mas parece que estou mais complicadinha do que ontem. Equipamento aqui do trabalho remoto, né? A gente tenta se organizar. Bom, ata da 11ª sessão extraordinária, em 7 de abril de 2021. A presidência da senhora vereadora Tânia Bastos, o primeiro vice-presidente, às 18h01, em ambiente híbrido, com a presença dos senhores vereadores Carlos Caiado, Carlos Bolsonaro, Celso Costa, César Maia, Chico Alencar, Dr. Marcos Paulo, Dr. Rogério Amorim, Eliel do Carmo, Felipe Michel, Gabriel Monteiro, Inaldo Silva, Jair da Mendes Gomes, João Mendes de Jesus, Jones Moura, Lindbergh Faria, Luciano Medeiros, Luciano Vieira, Marcelo Arar, Márcio Ribeiro, Márcio Santos, Marcos Braz, Mônica Benício, Paulo Pinheiro, Pedro Duarte, professor Célio Luparelli, Rafael Aloysio Freitas, Raymond, Vocal, Tainá de Paula, Tânia Bastos, Tarcísio Mota, Tereza Berger, Thaís Ferreira, Tiago Carribeiro, Ulisses Martins, Vera Lins, Vitor Hugo, Wellington Dias, William Siri e Zico. Assume a presidência a senhora vereadora Tânia Bastos, presidente. Encerra essa sessão às 18h06. Obrigado à nobre vereadora Thaís Ferreira. Aprovada a ata, passa-se ao grande expediente, desejando a todos os servidores da casa um bom trabalho e tenhamos uma sessão produtiva. Primeiro orador inscrito é o nobre vereador César Maia. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Boa tarde, vereador. Boa tarde, senhor presidente. Confesso que pensei algumas vezes antes de decidir ler o texto que eu tinha selecionado, que eu selecionei para ler no dia de hoje. Fiz uma retrospectiva da minha vida e vou dizer, nem em 68, 69, quando eu estava preso no DOPS Belo Horizonte, as torturas que aconteceram ali, nada parecido com o que o delegado chamou de tortura de uma criança de 4 anos por um par nosso, por um vereador. Mas, o dever de ofício, vou fazer a leitura, ou tentar fazer a leitura. Estado de São Paulo, de hoje, New York Times, um texto do New York Times. Desigualdade e corrupção na África dão armas ao Estado Islâmico. A organização vem se aliando a grupos insurgentes no continente e se aproveitando dos crescentes ataques para mostrar que está viva. O autodeclarado califado do Estado Islâmico foi destruído. Seus combatentes se dispersaram e seu líder, Abu Bakr al-Baghdadi, foi morto. Mas, 2 anos após sofrer derrotas na Síria e no Iraque, o EI, Estado Islâmico, encontrou uma tábua de salvação na África, onde, segundo analistas, vem forjando alianças com milícias locais numa relação simbiótica que tem melhorado sua imagem, permitido levantar recursos e recrutar combatentes. Muitos dos grupos insurgentes locais mantêm uma relação vaga com o EI. Mas, no ano passado, à medida que a violência dos extremistas na África atingiu níveis recordes, o grupo vem proclamando essas vitórias para projetar uma imagem de força e inspirar seus seguidores pelo mundo. Na semana passada, o EI reivindicou um ataque devastador no norte de Moçambique, onde militantes com vínculos distantes com a organização terrorista realizaram uma investida contra uma cidade portuária que matou dezenas de pessoas.
O ataque provocou discussões nas formas online do Estado Islâmico sobre um novo califato ali, segundo pesquisadores. Aspas. Como uma organização mais ampla, o EI vem provocando danos, fecha aspas, disse Colin Clark, analista de contra-terrorismo do Southern Group, empresa de consultoria de segurança com sede em Nova York. Aspas. Para levantar o moral dos seus seguidores, a liderança do grupo vem exaltando as células regionais, mostrando-as como as mais promissoras em lançar ataques e manter um robusto ritmo operacional, fecha aspas. O cerco de Palma, cidade moçambicana atacada, foi o mais ousado já realizado pela insurgência local e se insere no aumento alarmante de confrontos, segundo confrontos brutais envolvendo extremistas islâmicos na África. A violência desses grupos aumentou 43% em 2020 em relação a 2019, segundo o Africa Center for Strategic Studies do Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Nos últimos dias, dezenas de milhares de pessoas que fugiram do ataque chegaram a províncias vizinhas e descreveram cenas de uma violência devastadora. Fuga. Ricardo Elias Dário, que trabalhava na cidade como operador de equipamento pesado, ouviu a troca de tiros de dentro de sua casa. Em questão de segundos, correu com um amigo, Benefica Tauon, na direção de uma mata para se esconderem. Na fuga, seu amigo foi atingido por uma bala perdida e caiu no chão. Dário conseguiu escapar. Eles atiravam para todos os lados, contra qualquer pessoa, até cachorros, afirmou em entrevista pelo telefone pelo telefone Durante mais de uma década, autoridades militares da área de contra-terrorismo dos Estados Unidos vêm alertando que a África estava prestes a se tornar a próxima fronteira para organizações terroristas internacionais, como a Al-Qaeda e o EI. Nos últimos anos, as duas organizações criaram alianças com jihadistas locais e estabeleceram novas bases nas áreas ocidental, norte e central da África, para, a partir dali, realizarem ataques em larga escala, segundo especialistas nos Estados Unidos e na Europa. Mais recentemente, as autoridades alertaram que, mesmo enfraquecido, o EI continua uma organização coesa no Iraque e na Síria, com cerca de 10 mil combatentes que atuam clandestinamente. Embora as derrotas e o coronavírus tenham reduzido sua propaganda online e as operações de recrutamento, o grupo ainda conta com um orçamento de 100 milhões de dólares e uma rede global de células fora do Oriente Médio, que vai das Filipinas ao Afeganistão. O EI fez alianças com muitos desses grupos insurgentes da África, onde a insatisfação contra governos corruptos e as forças de segurança locais, sem equipamentos, fez surgir vários grupos armados. Para os militantes, a marca de EI lhes confere legitimidade. Os terroristas, por sua vez, podem difundir os ataques dos militantes como prova de que o jihad global está mais vivo do que nunca. Senhor presidente, eu vou postar na rede de vereadores, pediria a Vossa Excelência dar como lido, enfim, registrar depois no Diário Oficial. Obrigado, presidente. Ok, obrigado ao nobre vereador César Maia. O próximo orador inscrito é o senhor vereador Chico Alencar.
Vossa Excelência dispõe de 10 minutos. Boa tarde, vereador. Boa tarde, com muita dor, presidente Eliel. Boa tarde, sabendo que desde hoje de manhã, esse dia, para nós, vereadores, para todos os que trabalhamos na Câmara Municipal do Rio, para a população carioca e brasileira e para quem tem a notícia do infausto episódio no mundo inteiro, para todos nós é uma tarde, um dia, um momento muito chocante, um momento de absoluto luto. Nós temos, em primeiríssimo lugar, a constatação por uma investigação muito detalhada, muito bem feita, durante um mês, de que uma criança de 4 anos, Henri Borel, foi morta, não morreu por algum mal súbito, foi morta a partir de violências tremendas, sofridas, segundo o delegado Damasceno, em coletiva que deu há pouco tempo, com provas robustas de que teria sido Jairo Souza Júnior, nem o chamarei de doutor, Jairo Souza Júnior, que exerce um mandato de vereador, e isso nos diz respeito. A rigor, diante de tal episódio dramático, chocante, absurdo, violento, e das evidências, a investigação prossegue, é verdade, das evidências de que esse crime foi cometido por um membro dessa casa, nós devíamos, em primeiro lugar, suspender a ordem do dia e nos dedicarmos com a gravidade, com a sobriedade, com a pungência que um caso desses requer, a discutir essa questão. É claro que todos nós, quando investidos de uma função pública, estamos na situação de pessoas politicamente expostas. Nós temos que ser exemplo, pioneiros em boas iniciativas e transparência total da nossa existência em todos os aspectos. Claro que todos nós falhamos, erramos, ninguém aqui é perfeito, ninguém é cidadão exemplar sequer, mas há um nível de postura e de atos que, para um vereador, se cometidos, são agravantes, porque quem está na vida pública tem essa função de ser um ponto de luz numa sociedade tão precária de valores como a nossa, tão violenta como a nossa, tão competitiva, tão agressiva como a nossa. Nós temos que ser um contraponto a tudo isso. E o que está se sabendo hoje, a partir, inclusive, da decisão judicial de prisão do casal que cuidava da criança Henri, é que algo de gravíssimo aconteceu. Entendo que o vereador fosse inocente como alega, deveria, desde o início, desde o dia do falecimento da criança, ou passados 2, 3 dias do natural e esperado abalo profundo que o envolvia ou deveria envolver, ele se manifestar por essa via virtual na Câmara, onde exerce mandato, para se justificar, explicar, até compartilhar a sua dor, se ela existisse. No caso do Conselho de Ética, diga-se em favor da Câmara Municipal, o Conselho foi instalado antes desse terrível, abominável fato ter acontecido. Então, ninguém sabia. E Jairo era membro, é ainda, membro do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Casa. Mais uma razão para ele ter chegado a esse colegiado, a seus pares,
e relatar o drama em que estaria vivendo. Nada disso foi feito, ele simplesmente sumiu da vida aqui da Câmara, né? Nunca comunicou nada e tratou lá de apresentar uma versão junto com a sua companheira, mãe do menino. Isso agrega choque a essa situação. Estamos todos pasmos diante disso. E apresentar uma versão que hoje, pela investigação, repito, muito bem feita, muito discreta. Esse delegado só deu as declarações hoje, durante esse mês, e imagino como deve ter sido instado pela imprensa no seu trabalho correto de apurar os fatos, trabalho correto tanto da imprensa quanto do policial, mas ele só hoje concedeu uma entrevista coletiva, ele e outra delegada auxiliar, mas a investigação muito bem feita, com detalhes, inclusive, que põe por terra aquela versão de um casal harmonioso que foi surpreendido com uma criança que de madrugada caiu da cama e sofreu nessa queda laceração do fígado, lesões hepáticas, hematomas pelo corpo, algo como o vereador César Maia lembrou, que dá indícios de uma verdadeira tortura, mas recuperou-se conversas da babá com a mãe da criança, essa mãe, ao que tudo indica, uma mãe desnaturada, insensível, é quase inacreditável que ela tenha sido cúmplice disso que levou seu pequenino à morte. A babá dizendo que essas agressões do padrasto ou namorado de sua mãe ou companheiro não eram raras e que, certa feita, há pouco tempo, viu que o menino estava machucado e que pediu para nem ter sua cabeça lavada porque estava com dores ali. Portanto, olha, é uma acusação gravíssima de homicídio duplamente qualificado, por motivo torpe e em pessoa indefesa, sem condições de se defender. Isso é de uma crueldade, de uma maldade terrível. Lembra a matança dos inocentes no episódio bíblico lá de Herodes. Lembra tudo que a gente vê de mais cruel na nossa sociedade. Padre Antônio Vieira disse, certa feita, que num dos seus sermões, que um mínimo de ética existe até numa sociedade de ladrões. Pois eu, como membro da Comissão de Direitos Humanos, há muito tempo, lá na Assembleia Legislativa e depois na Câmara dos Deputados, ao visitarmos presídios, percebíamos que determinados crimes, nem mesmo setores, pelo menos, dos condenados lá, que cometeram também crimes violentos e atrocidades, aceitam. O estupro é um deles e a agressão com morte a pequeninos, a crianças, é outro. Então, é óbvio para mim, é muito natural que a Câmara hoje devia se dedicar a examinar, com a pluralidade das suas visões, essa questão que nos atinge diretamente. Não há uma notícia hoje dessas que encheram as redes da mídia grande, dos jornais, dos telejornais, do radiojornalismo, da internet. Não há uma referência a esse episódio absurdo e a essa decisão judicial de prisão do vereador, em que, obviamente, naturalmente, não se faça referência a ele como vereador da Câmara Municipal do Rio. Claro, seus 16 mil eleitores do último pleito não tem nada a ver com isso, devem estar também muito chocados. É claro que o julgamento definitivo ainda não ocorreu, mas, repito, o delegado, o que levou, inclusive, à determinação pela Justiça da sua prisão. As provas são robustas e isso faz com que nós tenhamos um mecanismo, e vamos discutir isso hoje na reunião do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, para afastá-lo das funções, de imediato.
Não dá para simplesmente dizer, não, a polícia já fez a sua parte, a justiça também, nós, Câmara de Vereadores, nos omitimos. Não. Afastar das funções nobres, dignas de representação nesse período é fundamental. É claro que uma perda de mandato depende de representação e nós do PSOL estamos prontos a fazê-lo, estamos reunindo elementos substantivos para fazer uma representação que, de fato, seja robusta também e possa prosperar, mas, de imediato, uma situação dessas leva a que o vereador, ainda que impedido materialmente de estar presente, não tenha mais a condição de exercer, ainda que simbolicamente, essa condição. É necessário que, a partir de agora, ao mencionar esse acusado de crime tão hediondo e tão bárbaro, tenha como qualificativo o vereador suspenso do mandato, o vereador que não está em exercício. Eu creio que essa é uma posição que devia ser unânime em defesa da vida, da dignidade humana e do Poder Legislativo Municipal do Rio. Obrigado, vereador Eliel. Obrigado, vereador Chico Alencar. Presidente, por favor, o senhor me inscreve. Ok, vereadora Tereza. Obrigada. Próxima oradora inscrita é a nobre vereadora Mônica Benício, que dispõe de 10 minutos. Obrigada, presidente. Boa tarde, senhoras vereadoras e vereadores dessa casa, trabalhadores dessa casa, cidadãos e cidadãs que nos assistem de forma virtual. Eu gostaria de ter a tranquilidade da fala do vereador, do nobre vereador, companheiro querido Chico Alencar, ao relatar sobre esse caso. Não é fácil fazer um pronunciamento aqui hoje, mas como mulher, como cidadã e como vereadora dessa cidade, eu não posso me calar diante das notícias que o nobre vereador Chico Alencar nos apontou aqui sobre o escandaloso episódio do vereador Jairinho. A gente não pode se omitir aqui nessa casa sobre a matéria que foi divulgada hoje e nos despertou nessa cidade. Como cidadã, eu gostaria de prestar solidariedade às famílias, aos amigos e a todos aqueles que hoje sentem a dor da perda desse menino e que também sentem uma dor ainda mais aguçada com as notícias que foram sendo divulgadas, amplamente divulgadas, desde o início da manhã. Mas como vereador, eu gostaria de pontuar, e aí, Chico, independente dos trâmites da casa, eu acho que a gente deve ter o compromisso e a responsabilidade de se colocar socialmente hoje pelo argumento que você mesmo utilizou. Ele, quando sendo mencionado amplamente hoje nos noticiários, é considerado o vereador doutor Jairinho. Nenhum dos títulos ele merecia ter, nem o de vereador, nem o de doutor. Então, acho que o Conselho de Ética da Câmara precisa afastar o vereador Jairinho. São muito graves as acusações que vêm correndo ao redor do nome dele, e essa Câmara ter a postura imediata do afastamento dele é mais do que simbólica, ela é profundamente necessária diante da ética que essa casa se compromete a fazer na defesa da vida do povo. Essa casa legislativa, ela é considerada a casa do povo, e hoje temos um vereador com essas acusações bárbaras de um crime absolutamente violento. Além de chocar toda a sociedade carioca, a permanência de um vereador preso, suspeito de assassinar uma criança, desmoraliza e deslegitima a Casa Legislativa. As investigações, é inequívoca, inclusive, ao demonstrar que o menino havia sofrido agressões e maus-tratos. Isso parece já está apontado como sendo inquestionável. Não bastasse, ainda relatos da ex-companheira do vereador Jairinho mostra que ele tem um perfil misógino e violento contra crianças e mulheres, o que essa casa não pode permitir que aconteça. Eu acho que a gente tem aqui uma sinalização, desde 2018, ao assassinato de uma vereadora democraticamente eleita, sinais de que essa casa precisa ter posturas mais firmes com violências como essa. É inaceitável, enquanto vereadoras e vereadores dessa cidade, que a gente possa manter e se manter inerte diante das informações e argumentações que foram divulgadas amplamente durante o dia. Assim como para nós, mulheres, a casa também não é um ambiente seguro de forma ampla para uma parcela das crianças, fruto de uma sociedade patriarcal
que, de inúmeras maneiras, ainda reforça que crianças e mulheres devem estar submetidas ao julgo dos homens e do patriarca. Não reconhecer a potência das crianças e a potência das mulheres é algo absolutamente violento e ainda em ordem vigente nessa sociedade, e a gente não pode compactuar com isso. Alguns ainda chegam à absurda afirmação de que agressão físicas e verbais podem fazer parte da educação. Ora, senhores, estamos em 2021. A violência não pode ser associada à educação em momento nenhum. Violência humilha, machuca e mata. É o que a gente tem visto hoje desde o início da manhã. É o que a história nos ensina. Ontem eu falei aqui do massacre de Realengo, onde a vida de 12 crianças foram interrompidas, foram ceifadas pela violência. Hoje falamos da interrupção da vida de um menino de 4 anos de idade. É nosso dever zelar pelas crianças. É nosso dever zelar que as crianças estejam seguras nas escolas, em suas casas e na sociedade como um todo. Afastar o vereador não é condená-lo. A condenação cabe à justiça. Essa não é o nosso dever ou obrigação. Afastar o vereador é dizer à população carioca que essa Casa de Leis está à disposição de contribuir com as investigações, mas mais do que isso, está à disposição de construir uma sociedade que não banaliza e que não compactua com violência contra as crianças. Aproveito para enfatizar aqui, na minha indignação, já que nos debruçamos sobre um tema muito importante hoje, que será a reforma da Previdência, que isso é lamentável. Hoje, nessa casa, não deveria ter outro tema a ser discutido, senão o tema que nos absorveu desde o início da manhã. Novamente, afastar não é condenar. Afastar é apenas afastar da Câmara para dizer para a sociedade que essa casa tem compromisso com a vida da população carioca. Obrigada. Obrigado, a nobre vereadora Mônica Benício. A mesa esclarece nesse momento, só a título de informação, na verdade, de que toda vez que os nobres vereadores se inscrevem no sistema, não aparece a relação dos inscritos, só aparece para a mesa. Por isso que muitas das vezes, presidindo esta sessão, algum vereador pergunta a relação, né, dos inscritos na sequência. Por isso, na hora da inscrição, só aparece ali o nome do vereador que está sendo inscrito e não a relação dos inscritos. Fica, então, esse esclarecimento. A próxima oradora inscrita é a nobre vereadora Thaís Ferreira, que dispõe de 10 minutos. Muito obrigada pelo esclarecimento, senhor presidente. No dia de hoje, como outros companheiros já disseram aqui, nós fomos atravessados por um trágico relato, uma trágica notícia desse desvelamento do que aconteceu com o menino Henri. Então, quaisquer que fossem os discursos preparados para o momento de agora, eles deveriam ser superados, sim. Quaisquer que fossem os assuntos, né, que nós tivéssemos combinados de usar o parlamento para discutir, também deveriam de ser deixados para depois. Eu, como vereadora eleita desta casa, como mãe também de um menino de 4 anos de idade e de outro de 7 anos que vocês tiveram a oportunidade de conhecer ontem, que com vida, participou e se pronunciou durante a nossa sessão, me coloco também na obrigação, além de vereadora, além de presidenta da Comissão dos Direitos da Criança e do Adolescente, a chamar a responsabilidade dessa Câmara. Pois sobre esta casa versa a lei. E a lei, na forma do Estatuto da Criança e do Adolescente, determina que é direito fundamental de toda criança a garantia à vida digna. E que esse direito, como diz também a nossa Constituição Federal, é uma responsabilidade que recai não só sobre a sua família, mas também sobre toda a comunidade, sobre todos os poderes públicos. A vida do Henri e de todas as crianças do Rio de Janeiro, da nossa cidade, é uma responsabilidade de todos e todas nós. Com ele, a nossa sociedade, nós, o poder público, falhamos. Ele morreu. E eu digo, como mãe com o coração despedaçado, que é impossível fazer o impossível. Mas a gente aqui, com o poder que nos é investido e com o poder que também foi investido ao Jairinho, com seus 16 mil votos, a gente pode e deve fazer tudo o que nos é devido. E o que é devido a essa casa? Não é passar por cima do corpo de mais uma criança morta como se não fosse nada. Nós não podemos deixar que nenhum outro debate seja maior do que a vida de quem representa, sim, concretamente o futuro. Um poeta dizia que quando o menino nascia o mundo de novo, o mundo tornaria a começar.
E, infelizmente, a gente tende a admitir que quando uma criança morre, aquele mundo que poderia ter sido começado, ele deixa de existir. A gente apaga milhares de famílias, milhares de sonhos, milhares de mães, milhares de futuros. E o nosso dever, enquanto legisladores, deve ser, sim, providenciar políticas públicas que promovam o bem-viver de todas as crianças. E mesmo não sendo o nosso dever de fazer justiça, o nosso dever é de cumprir a justiça. Então, que sejamos justos nesse momento, com todo o sofrimento desencadeado, com esse ato hediondo, com essa suspeição de um homicídio duplamente qualificado. Ainda que não haja um veredito declarado pelo Poder Judiciário, que aqui nessa casa se cumpram medidas regimentalmente, sim, cabíveis, essa observação ao caso Bengui, mas que a gente possa avançar no debate da ética sobre o que é possível fazer diante desse caso que nos apresenta de forma inédita. Pelo que a gente pesquisou, isso nunca havia acontecido na história da Câmara. Que a gente saiba reagir aos novos tempos, a esse tempo e conjuntura que a gente vive, com a devida responsabilidade. Que a gente se comprometa, assim, em ir além e garantir à sociedade que ela está sendo ouvida. Nós que temos um mandato diretamente ligado à trajetória das crianças, de defesa das crianças, das mulheres, das mães, dos ativistas sociais, dos movimentos da sociedade, que são, sim, defensores dos direitos das crianças desde o começo da sua vida, estamos recebendo inúmeras mensagens sobre o posicionamento da Câmara, como a Casa vai reagir. Confio, sim, na responsabilidade, confio na integridade das pessoas que compõem esse lugar agora. Como disse Chico Alencar, que faz parte, é membro da Comissão de Ética, Tereza Berger, que já se pronunciou também. Acreditamos que seja possível avançar e garantir o afastamento imediato. A gente não pode deixar que esse envolvimento, que agora é trazido à tona através de argumentos também, de evidências e provas documentadas e fundamentadas dentro do que rege a lei, seja esquecido por nós. Não podemos silenciar o debate sobre a vida dessa criança. E isso também faz parte do exercício do que é verear por todas as crianças e famílias cariocas. A gente, pela Comissão de Direitos da Criança, a gente acredita que deve gritar, sim, em alto bom som, como a Mônica disse, hoje não é dia de discurso tranquilo, hoje é dia de colocar o microfone e gritar a plenos pulmões que a gente vai se reinscrever nas obrigações no imaginário dessa casa para que todo mundo escute, sim, o que diz o Estatuto da Criança e do Adolescente. E hoje aqui eu vou reproduzir em alto e bom som para que ninguém deixe de ouvir. No artigo 4 do ECA, a gente diz que é dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária de toda criança e adolescente. No artigo 5º, a gente fala, numa lei que é referência para o mundo inteiro, que nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado por ação ou omissão aos seus direitos fundamentais. A gente precisa também atentar à responsabilidade novamente da Casa, que no Estatuto da Criança e do Adolescente, no seu artigo 70, diz que é dever de todos prevenir a ocorrência de ameaça ou violação dos direitos da criança e do adolescente. E diz ainda que a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios deverão atuar de forma articulada na elaboração de políticas públicas e na execução de ações destinadas a coibir o uso de castigo físico ou de tratamento cruel ou degradante e difundir formas não violentas de educação de crianças e adolescentes. A saúde e o bem-estar físico, social e emocional das crianças é um direito fundamental. Não é uma coisa de que cabe interpretação, não é especulação, é real. E isso é um direito de cada uma delas, inclusive do Henrique, que não está mais aqui entre nós, infelizmente. Nesse dia, a gente precisa também lembrar
que, caso as senhoras, os senhores ou quem nos assiste não saiba, o número de notificações de violência contra crianças de até 4 anos só vem aumentando e mais que dobrou de 2016 para 2017. Isso indica que muitas violências, como já é sabido por quem defende os direitos da criança, acontecem dentro de casa. E são essas crianças bem pequenas as mais vulneráveis, porque não conseguem ficar sozinhas, não conseguem verbalizar e porque elas têm medo. Elas têm medo porque elas confiam que o adulto seja a pessoa de referência. E esse elo de confiança, quando é quebrado, coloca a criança numa situação muito particular de achar que ninguém pode acreditar ou confiar nela porque ela é menor ou ela é pequena. Precisamos mudar essa mentalidade que menoriza o relato da infância, que menoriza e também interrompe infâncias, como vemos agora a infância do Henri interrompida. Em 2017, foram mais de 2.000 notificações apenas na nossa cidade, o Rio de Janeiro. E naquele mesmo ano, mais de 740 casos foram registrados de acordo com isto. E um recorte muito interessante é que de todos esses registros, 83% dos homicídios dolosos, e a gente volta para os lugares da escola pública, a gente volta para as comunidades periféricas, mas não se atém somente a elas, também foram praticados contra as crianças negras. E a gente sabe que aqui não dá para fazer esse recorte agora, né, que é fundamental e não é recorte, que é a questão de raça, de classe, de gênero, porque a gente sabe que a violência infantil ultrapassa todas essas barreiras. O menino Henri foi morto num lugar da elite, na Barra da Tijuca, num condomínio fechado. Então, essa atenção deve ser dada e devida a toda e qualquer infância que deve sim ser protegida. Eu espero que esta casa se comprometa com essa proteção, que essa casa se comprometa, sim, com o afastamento imediato do ainda vereador Jairinho e que a gente consiga dar a devida prioridade a este debate, que deve, sim, ter prioridade absoluta. Nós, da Mãe Data Thaís Ferreira, nós, que somos presidente da Comissão dos Direitos da Criança e do Adolescente, nós que somos parte da bancada do PSOL, vamos, sim, sempre repetir esse discurso de que crianças são prioridade absoluta, de que crianças merecem a vida e merecem a garantia de dignidade desde o começo dela. Como mãe de 2 meninos, como mulher, como filha, como pessoa que, sim, presenciou maus tratos de várias outras crianças e que muitas vezes não foram atendidas, como ativista por esse direito garantido, hoje eu faço, sim, um apelo a esta casa para que dê a devida atenção a esse debate. Hoje eu faço um apelo para todas as pessoas que nos assistem, para que não deixem que nenhuma morte, nenhuma criança seja de fato esquecida ou seja em vão. A gente precisa garantir que as crianças sejam crianças pelo tempo em que elas quiserem e puderem ser. E que durante esse tempo em que essa garantia depende de nós, do nosso fazer político, do nosso fazer social, as crianças possam viver as suas infâncias sem nenhum tipo de interrupção. A minha casa eu reforço o apelo, a sociedade também reforça o apelo, e a todos aqueles que ousam não ouvir ainda essa mensagem, Câmara, não posso atender. Eu peço que nos escutem e que vão além, que tomem as devidas atitudes, que entendam que a sua ação impacta, a sua denúncia impacta, a sua fala, o seu relato, porque ainda nesse minuto, nesse momento, muitas crianças, muitos casos não têm a devida atenção, como teve o caso do menino Henri. E nós estamos, sim, diariamente chorando. Nós estamos diariamente com o coração sangrando por todos aqueles meninos e meninas que não têm a chance de sobreviver, de viver, de serem salvos, de existir. Fica aqui registrada a nossa solidariedade à família, fica registrada a nossa solidariedade a todas aquelas outras mães, pais e familiares que também perderam seus filhos e que não tiveram a chance de que a justiça fosse feita. Por favor, o meu chamado às senhoras e senhores é que nós façamos cumprir o nosso dever. Não fujamos desse debate. Esse é o recado da Mãe Data Thaís Ferreira para o dia de hoje. Obrigada. Obrigado, a nobre vereadora Thaís Ferreira. Seguindo o grande expediente, próxima oradora inscrita é a nobre vereadora Tereza Berger, que dispõe de 10 minutos. Obrigada, senhor presidente. Boa tarde. Boa tarde a todos os colegas vereadores e vereadoras.
Hoje eu ouvi assim, com muita atenção os oradores que me antecederam, brilhantes em suas falas, e, sem a menor sombra de dúvida, hoje é um dia, talvez, dos mais tristes para esta Casa de Leis. Eu acho que ninguém aqui pode estar satisfeito com o que está ocorrendo, com a imagem da nossa Câmara Municipal, mas a gente não deve muito se ater à imagem. Eu acho que a coisa que mais choca a todos nós é ver o que sofreu essa criança. Uma criança que foi, sem a menor sombra de dúvida, torturada por muitas vezes. Então, houve aí, sem a menor também sombra de dúvida, uma investigação da maior qualidade realizada pela Polícia Civil, e sem barulho, no silêncio, no anonimato. Então, a gente fica satisfeita quando vê que ainda podemos acreditar na nossa polícia. E eu costumo dizer que quando a gente perde a confiança na polícia, na nossa justiça, eu considero a falência da sociedade. Então, diante dessa investigação tão profunda em relação ao caso do menino Henry, eu tenho esse lado que nos traz um alento. Eu queria, desde já, manifestar aqui o meu posicionamento, já assumido desde as primeiras horas da manhã, quando às 6h50, por aí, recebi um telefonema de um repórter da Globo News e me perguntou, achava que eu era presidente da Comissão de Ética, eu disse que não era, dei imediatamente o telefone do presidente e manifestei o meu posicionamento, queria conversar, queria ligar para o senhor presidente, iria me comunicar com o Conselho de Ética e propor que hoje, que nós já tínhamos uma reunião agendada para falar de um outro assunto, fosse inserida a questão do menino, desta criança que, olha, eu, quando vejo o Henry na televisão, e a gente hoje não tem outra imagem, me dói profundamente o coração. E imagino o sofrimento do pai, o sofrimento desse pai, que, por mais de uma vez, ouviu do menino, não que ele era maltratado, mas as suas reações de horror quando voltava para casa, a ânsia de vômito, como foi relatado pelo pai. Eu imagino o sofrimento deste homem. A mãe, que me desculpem, é vergonha, uma vergonha para nós, mulheres, para todas as mães. É uma mãe desnaturada, sim, porque ela sabia da violência que o filho vinha sofrendo. A babá lhe relatou isso e absolutamente não tomou nenhuma providência. Preferiu se omitir, preferiu silenciar e fez o mesmo quando compareceu à delegacia. Olha, é de ficar estarrecida, sim. Eu não imaginava, eu acho que nós poucas vezes nos deparamos com mulheres, com mães, com este comportamento. Então, esta Casa de Leis, reforço o que foi dito aqui anteriormente, ela tem, sim, um compromisso de afastar de imediato, sim, o vereador Jairinho. Ele tem que ser afastado. Se
Existe lá uma cláusula, um artigo no nosso regimento interno que prevê que o vereador, quando preso, só será afastado após 30 dias, caso essa prisão seja uma prisão cautelar. Nós temos que mudar o regimento hoje, sim. E se nós quisermos, nós mudamos. Que façamos sessão extraordinária, não importa. O regimento tem que ser mudado. O que não pode é esta casa se omitir diante de uma realidade que atinge a todos nós. Eu acho que nunca, na história da Câmara Municipal, teve algo tão cruel, que afrontasse, que machucasse tanto a sociedade. Então, senhor presidente e senhores vereadores, às 18 horas, nesta comissão de ética, eu sugiro até que todos, sim, os demais colegas vereadores, sendo da comissão de ética ou não, comecem a se manifestar, têm que se manifestar. Ninguém aqui está condenando o vereador Jairinho, mas ele tem que ser afastado. Ele tem que ser afastado com urgência. Ele tinha o dever de ter feito isto quando ele passou de testemunha para investigar. Então, me preocupa muito se esta casa não fizer aquilo que ela tem que ser feito. E me associo às palavras e ao posicionamento dos vereadores que me antecederam, sim. Hoje nós não temos clima para votar absolutamente nada. Não há ânimo para isso. Tudo, neste momento, deixou de ser importante diante desta tragédia, diante deste horror, eu diria, que nós vivemos e que a imprensa não para de noticiar. E, olha, há pouco eu ouvi aqui, numa das emissoras de televisão, o jornalista dizer: parece que os conselhos de ética dos parlamentos existem para proteger os parlamentares, não para puni-los. Então, acho que nós precisamos dar uma resposta, sim. Eu não tenho, como a vereadora Mônica Benício falou no início da sua fala, a tranquilidade, como gostaria, vereador Chico Alencar. Mas o senhor tem uma estrada tão grande, não é? Uma longa estrada de mestre, de parlamentar, então tem mais facilidade em manter essa tranquilidade. Eu, infelizmente, não tenho. E eu acho que estou falando apenas com o coração. Então, que nós todos nesta casa possamos, sim, nos manifestar. Não só os membros da comissão de ética, mas todos nós. E já dizer ao nosso presidente, sim, que hoje eu não voto. Hoje eu não voto absolutamente, em hipótese alguma, o projeto da majoração previdenciária. Eu não vou fazer isso. Eu acho que todos deveríamos nos posicionar, sim. E é o que eu tenho a dizer. Eu acho que os parlamentares que me antecederam foram tão felizes em suas falas. Nada mais a dizer, apenas lamentar o momento triste que esta Câmara vive hoje. Muito obrigada, senhor presidente. Obrigado à nobre vereadora Tereza Berger. Próximo orador inscrito é o senhor vereador Paulo Pinheiro, que dispõe de 10 minutos.
Senhor presidente do trabalho, vereador Eliel, está me ouvindo bem, né? Senhoras vereadoras, senhores vereadores, funcionários da TV Câmara, eu estou aqui atento, ouvindo todas as declarações dos nossos colegas, das nossas colegas que me antecederam. Eu tenho um tempo longo aí de parlamento. Eu fui vereador em 97, 98. Depois fui deputado estadual, 2002, 98 a 2002. Depois voltei para a Câmara em 2009. Então, estou na Câmara aqui desde 2009 e convivi com várias situações gravíssimas dentro dessa casa. Mas eu nunca tinha vivido ou assistido uma situação como essa. E a gente pode bem entender, nós ouvimos aqui vereadores mais novas, né? Vereadora Mônica, vereadora Thaís, ouvimos vereadores mais antigos, como Chico Alencar, que é um parlamentar antigo, a Tereza Berger, que está também há bastante tempo na casa. E nós todos vemos a mesma coisa, a indignação. A indignação por estarmos convivendo. Veja só, a situação é muito grave, muito grave. Nós já vivemos coisas aqui dentro, meus colegas de mandato. O vereador César Maia, que também se pronunciou, que também já é antigo na vida pública. Nós vivemos coisas aqui muito graves. Você não imagina o que foi a convivência aqui com um tipo de vereador que acabou preso, né? Vereador chamado Cristiano Girão, que foi preso. Nós não conseguimos, a Câmara não conseguiu, não teve condições, ou não soube, não quis resolver o problema, caçá-lo. Ele perdeu o mandato especificamente porque foi preso e vergonhosamente foi preso dentro da casa, dentro da Câmara Municipal. E ele perdeu o mandato e nós perdemos a chance de fazer o que temos que fazer agora, nesse momento. Vários outros parlamentares com problemas acabaram perdendo o mandato, não porque o Conselho de Ética, que foi criado lá em 2009, conseguisse fazer cumprir as suas determinações. Quase todos eles presos, porque perderam o mandato porque foram presos. Falando de alguma coisa que nesse momento não vale mais para mim, o que diz o regulamento, o que diz a lei orgânica, o que diz o Código de Ética da Casa, o que nós temos é que 30 dias depois da prisão, o gabinete deve ser fechado. 6 meses depois, deve perder o mandato, se continuar na mesma situação. Mas, no caso presente, é inacreditável a gente entender e ficar claro, se tudo isso se confirmar conforme as provas foram apresentadas hoje, cada momento, que nós estamos convivendo dentro dessa casa com um cidadão com transtornos mentais graves, um psicopata, o que não tira nada da gravidade do que ele fez. Mas, por isso a dúvida, muita gente ficando perplexo com o que aconteceu. Não dá, nesse momento, para ficar perplexo, gente. Não dá para ficar perplexo. Nós temos que tomar uma atitude em nome de todos nós, em nome daqueles que já morreram, em nome daquelas crianças que perderam a vida, das mulheres que foram agredidas, de todas elas que não podem falar, e muitas não falam com medo mesmo. Lamentavelmente, a gente tem que ajudar cada vez mais, e as companheiras aqui da nossa bancada, que já falaram com muita experiência disso, que tem, tanto a Mônica quanto a Thaís, nós temos, como parlamentares, nós temos que tomar uma decisão muito rápida. E o que eu queria falar com a minha experiência na casa, já vi muitas coisas muito ruins, mas eu nunca imaginava de viver e assistir isso aqui. O que está mostrado claramente, vocês sabem que desde o primeiro dia que essa notícia apareceu, eu sou pediatra. A Sociedade de Pediatria, já há muitos anos, ela instrui
os pediatras que trabalham nas emergências imediatamente a chegada de qualquer criança com alguns tipos de lesões, queimadura de cigarro, equimose, uma série de lesões clássicas, que aquilo é conduta imediata desses pediatras, fazer o atendimento, salvar a vida da criança e imediatamente comunicar à polícia o que deve ser feito. Nessa situação, nós temos que ver que tudo isso que aconteceu fica claro desde o início, e, a princípio, nós não tínhamos como pensar, nem ter a certeza disso que hoje se aclarou completamente, é um caso bárbaro. É um caso bárbaro. Nós não temos um outro nome para que o nome técnico, homicídio duplamente culposo, isso é um nome muito bonito para o que aconteceu. E nós estamos aqui discutindo, desse lado não é com a gente, a polícia tem que fazer. Nós temos que discutir aqui na casa o que nós devemos fazer diante dessa situação. Todos estão consternados. Eu estou vendo aqui alguns rostos aqui, estou vendo aqui a vereadora Vera Lins, que a gente teve já tantas discussões nessa casa, com um semblante completamente como se não tivesse o que aconteceu nesse mundo, o que está acontecendo nesse mundo. Eu vi a mesma maneira a indignação que a Mônica falou, que a Thaís falou, que a Tereza Berger falou. Então, nós temos hoje nessa casa, senhores, em primeiro lugar, nós precisamos, e acredito, tenho a certeza que isso vai acontecer daqui a pouco, nós precisamos que o presidente Carlos Caiado suspenda os trabalhos dessa casa hoje. Não há condições técnicas, não há condições físicas, não há condições psicológicas, não há condições morais de nós discutirmos aqui a reforma da Previdência, aumento da taxação, com esse clima que está aqui. Nós temos que fazer com que, imediatamente, o mais rápido possível, até se for possível antes das 18 horas, que a Comissão de Ética se reúna. Todos nós, como falou a vereadora Tereza Berger, vamos estar presentes aqui, de alguma maneira, virtualmente, presencialmente, vamos ter que estar presentes, porque nós precisamos de uma decisão. Essa casa, independente do que fale o CONI, independente do que fale, nós temos uma obrigação. Nós não podemos, em momento nenhum, continuar calados aqui dentro dessa casa. Nós temos vários problemas nessa casa, a gente tem ouvido uma série de coisas que estão acontecendo dentro dessa casa, e é preciso que essa casa tome uma providência. Tome uma providência em defesa da importância do Poder Legislativo e do respeito que cada um de nós tem ao nosso mandato, à nossa vida, e respeito às pessoas que estão sendo, de uma maneira muito covarde, agredidas nesse momento. Portanto, eu acho que, em primeiro lugar, o primeiro ponto que eu quero propor, e acredito, tenho certeza que o presidente Caiado será sensível a isso. Eu acho que nós temos que suspender imediatamente os trabalhos, quando começarmos aí às 4 horas, nós temos que suspender os trabalhos imediatamente da casa. E não há dúvida que a Comissão de Ética tem que tomar todas as providências possíveis. De qualquer maneira, nós não podemos mais discutir se a lei diz isso, se a lei diz aquilo. Nós não podemos, né? Já tivemos todos os tipos de casos aqui, coisas com a milícia, uma série de coisas policiais que adentraram essa casa. Mas, nesse momento, é muito fora do limite. Não dá para aceitar, não dá para a gente ficar calado numa situação como essa. Nós temos que... Não é dar uma satisfação à opinião pública. Essa satisfação é uma obrigação nossa. Nós temos que dar uma satisfação às famílias dessa criança que faleceu. É a família de outras crianças, como a Thaís falou muito bem, que não tem a chance, nós não temos a oportunidade de discutir publicamente e cobrar das autoridades aquilo que é necessário. Então, o que eu proponho inicialmente é que a casa encerre seus trabalhos imediatamente, daqui a pouco, logo que for possível, antes do início da votação, que não tenhamos hoje discussão nem votação absoluta, não há clima para isso, e que os nossos companheiros da Comissão de Ética, do Conselho de Ética, temos nosso companheiro Chico Alencar, que apresenta a nossa bancada no Conselho de Ética. Eu tenho certeza absoluta que vai ser tomado no Conselho de Ética a atitude que deve ser tomada, não há outra atitude, só uma atitude que o Conselho de Ética tem que tomar, que é para mostrar que a casa não será conivente e, como disse a Tereza, o Conselho de Ética não foi criado para acobertar ninguém. Nesse momento, nós precisamos dar um descanso para essa criança que foi embora agredida.
para a família dessa criança, o pai dessa criança, que desde o início está lutando por justiça, que ele sabia que alguma coisa de errado estava acontecendo. E nós temos essa obrigação. Nada agora é mais importante, nada. Até a pandemia perde espaço no momento quando nós estamos falando desse caso abominável, dessa presença de uma pessoa dentro dessa casa, que não pode estar mais presente nessa casa, nem que ele seja solto. Não é possível. Nós não podemos ter mais nessa casa uma pessoa que tortura crianças, uma pessoa que toma atitudes como essa que foi tomada, lamentavelmente. Mas, nesse momento, não adianta a discussão se é doutor, se não é doutor, Jairinho, o que aconteceu. Não cabe isso. Ele agora é um cidadão. Ele é o Jairo. O Jairo, que 16 mil pessoas confiaram nele e devem estar se lamentando hoje sobre isso. E nós temos que, nesse momento, tomar a atitude que devemos. Parar a sessão de hoje e o Conselho de Ética tomar a atitude correta, que é tirar de dentro dessa casa alguém que não deveria ter nunca estado aqui. Eu me sinto muito perplexo. Eu fui acordado às 7 horas da manhã por pessoas da imprensa perguntando, as pessoas querendo saber. Nada explica, não há explicação para nada. E nós temos que responder, nesse momento, de uma maneira correta, digna e forte, o que significa o parlamento e o que significa a vida dessa criança que foi retirada de uma maneira grosseira, violenta, estúpida, por uma pessoa que não pode estar vivendo em sociedade. Muito obrigado. E que vamos ter cabeça e calma um pouco para aguentar, num momento de tanta confusão com a pandemia, num momento tão difícil que nós estamos falando, com tantos psicopatas soltos pelo país, nós temos um problema para resolver aqui nessa casa. Muito obrigado. Obrigado ao nobre vereador Paulo Pinheiro. Próximo orador inscrito é o senhor vereador Dr. Marcos Paulo, que dispõe de 10 minutos. Pode me informar se estou inscrito, presidente, vereador Raimon? Sim, vereador. Posso falar, senhor presidente? Por favor, doutor Marcos Paulo, 10 minutos. Senhor presidente, Eliel do Carmo, senhoras e senhores vereadores, aos servidores da Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro, a todas e todos que estão nos assistindo aqui pela TV Câmara. Hoje, infelizmente, eu não posso começar minha fala dando boa tarde a todos e todas, porque realmente é um dia muito triste para todos nós. Eu ouvi os nobres vereadores que me antecederam, que já têm um amplo tempo e experiência no parlamento, como o nobre vereador César Maia, a vereadora Tereza Berger, o meu colega de bancada, Paulo Pinheiro, que me antecedeu na fala, e no meu pouco tempo, um pouco mais de 2 anos de parlamento, hoje, para mim, é um dia muito triste, é um dia que chega a ser vergonhoso, tamanha a situação que se esclarece e que a mídia vem noticiando. Até então, é algo que choca, porque nós estamos falando de uma criança e de acordo com a polícia, que foi brutalmente espancada. Nós sabemos que todo e qualquer ato de violência tem que ser repudiado e tem que ser combatido conforme o rigor da lei. Mas quando se fala de criança, nós temos aí uma preocupação e uma tristeza muito maior. Eu, como médico, defensor da vida, quando estava na emergência e atendia um caso de uma criança politraumatizada, uma criança que foi espancada, uma criança que chegou lá por ser vítima de violência, seja ela qual for, eu ficava muito triste, me tocava muito. Um ser que não teve tempo de viver plenamente, não teve tempo de estudar, não teve tempo de se formar, de constituir família, não teve tempo de viver as alegrias da vida, é algo que nos choca muito. E é claro que nós precisamos falar para a sociedade, nós precisamos falar a todos que estão nos assistindo que é algo que toca a todos nós.
principalmente quando vem da mídia questões muito graves, de acordo com mensagens que foram resgatadas nos aparelhos celulares da mãe do pequeno Henri e da madrasta, que o menino vinha sofrendo e que, segundo a polícia, a partir do dia 12, a mãe já tinha ciência, 12 de fevereiro, ou seja, quase um mês antes do óbito da criança, a mãe já vinha tendo ciência das agressões. A gente vê no G1, por exemplo, a notícia: por mensagens, babá narrou em tempo real a mãe de Henri tortura do menino, o doutor Jairinho. Deu uma banda e chutou ele. E aí mais um trecho da reportagem: conversa recuperada pela polícia mostra que o vereador se trancou em quarto com Henri e aumentou o som da TV. Depois, criança contou que levou banda, rasteira e chute e reclamou de dores no joelho e na cabeça. Mãe e padrasto foram presos. Isso eu leio com profunda tristeza. É algo que nos choca, é algo que não temos palavras para dimensionar, para podermos expressar o que a gente sente. E aí eu acredito que é um sentimento coletivo e que, por mais que nós procuremos as palavras exatas, que nós tentemos expressar o que a gente está sentindo, a gente não consegue. É algo muito triste. E que a medicina legal, todas essas provas que a polícia apresentou, como eu disse, são provas, então tem materialidade, então não são suposições, não são achados da cabeça de um delegado ou de outro. O delegado que conduz o caso, eu não o conheço, então não estou aqui para nem defender e nem elogiar o papel do delegado. O que eu digo são provas. Então, existe uma máxima na medicina legal que diz que o corpo fala. E aí, é claro, o perito legista, diante daquele corpo com equimoses, com hematomas, com laceração hepática, com lesão renal, com lesão nos pulmões, o perito, ele viu e descreveu no seu laudo que, infelizmente, não teria como ter ocorrido um acidente. Então, aquela ação contundente, os possíveis chutes, socos, a rasteira, conforme a mensagem do WhatsApp descrevia, tudo isso leva a indícios fortes. E com as mensagens resgatadas dos celulares, tem-se uma prova mais que robusta. É claro que todos nós queríamos estar vindo aqui hoje falar que estava tudo bem, que a situação era uma situação de normalidade, mas, infelizmente, é uma situação de total anormalidade. A normalidade é essa que nos choca, nos traz tristeza e que esta Câmara de Vereadores não pode ficar inerte. Como os meus antecessores na fala relataram muito bem, é importante que essa casa se reúna, é importante que esta casa, ela, o mais breve possível, interrompa esta sessão e que se reúna para apurar todos esses indícios, todas essas acusações, tudo que veio à tona no inquérito policial e que tome uma medida urgente. Essa medida é uma medida para poupar ainda mais esta casa, para que a gente possa ter serenidade para olharmos nos olhos da população, nos olhos das pessoas que estão nos cobrando. Como Paulo Pinheiro falou anteriormente, nós todos fomos acordados com a imprensa ligando para nós, querendo um posicionamento nosso, e eu entendo que não tem posicionamento diferente a ser dado, que não a Câmara de Vereadores, o seu Conselho de Ética, se reunir e tomar as medidas cabíveis para que não só a gente possa atuar de acordo com o que
o momento exige, mas principalmente para esta casa ser preservada, até porque o acusado de toda essa situação, o acusado deste homicídio é um membro da Câmara de Vereadores, é um vereador como nós. Então, é importante toda lisura, toda celeridade por parte desta casa para que a gente possa dar uma resposta à altura à sociedade. E aí, é claro, a Justiça, o Conselho de Ética vão julgar o caso e dar o encaminhamento que, no meu entendimento, na minha visão, não tem outro que não a suspensão e, com o andar da Comissão de Ética, a situação ser totalmente esclarecida, totalmente apurada e que a gente possa, aí sim, né, não como, infelizmente, foi noticiado, como o vereador que está sendo hoje investigado falava, vamos virar esta página. Não, né? A gente vai se posicionar, a gente vai caminhar com toda a documentação que a gente tem, com o que a polícia, as investigações trouxeram para nós e que a gente possa caminhar. E aí sim, mostrar para a sociedade que a Câmara de Vereadores, os vereadores não compactuam com nenhum tipo de crime, nada com nenhuma agressão, com nada que seja contra a vida, até porque todos nós, isso eu não tenho dúvida, cada gabinete, cada vereador foi eleito para lutar pela vida, para lutar pela população do município do Rio de Janeiro. E essa população espera, sim, essa resposta, espera que a Câmara haja de forma célere, de forma rápida e que dê uma resposta para toda a sociedade, até porque nenhum de nós compactua com o que foi apresentado pela polícia e, ao contrário, nós repudiamos essa atitude que a Justiça vai apurar, que a Justiça vai julgar, e nós repudiamos toda e qualquer violência, seja violência contra a vida humana, contra a vida animal, toda e qualquer espécie de violência. Então, eu me despeço aqui, presidente Eliel do Carmo, e solicito 1 minuto de silêncio pelo óbito do menor Henri Borel. Ok, obrigado ao nobre vereador, Dr. Marcos Paulo. A presidência acolhe a sugestão de Vossa Excelência, 1 minuto de silêncio nesse exato momento. Próxima oradora inscrita, a nobre vereadora Vera Lins, que dispõe de 10 minutos. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, meus colegas vereadores. Claro, eu não poderia deixar de me pronunciar e de falar, porque a sociedade aguarda pela nossa fala, pelo nosso comprometimento com a sociedade. Eu sou mãe, eu estou de preto, vesti uma blusa preta, sim. Estou muito triste, vereador Paulo Pinheiro, porque sou mãe, eu estou enlutada, alguns vereadores da Câmara sabem que eu perdi uma filha, então eu não sei
como esta senhora, no dia seguinte, ela vai para o cabeleireiro, sabendo tudo que essa criança passava, o que o companheiro dela fazia com o filho dela, e ela ficar como se nada estivesse acontecendo. Eu concordo com o vereador Paulo Pinheiro, com a vereadora Tereza Berger, que hoje não tem realmente clima para ser votado nada. A Câmara está enlutada, a Câmara está de luto, então não tem como se votar coisa nenhuma nessa casa. Então, era essa o que eu tinha para falar. Boa tarde a todos. Obrigado, a nobre vereadora Vera Lins. Próximo orador inscrito é o vereador Raimon. Vossa Excelência dispõe de 8 minutos. Senhor presidente, vereador Eliel Carmo, quero cumprimentá-lo e cumprimentar toda a Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Eu quero, nessa minha fala de hoje, dizer do sentimento que toca a todos nós. Eu sou de uma família muito grande, muito numerosa. E a convivência com criança é algo muito comum nas famílias numerosas. Sempre tinha uma criança. Sempre tem uma criança ao redor. E a Constituição de 88, quando indicou e fez acontecer uma lei em 1990 falando da criança, o Estatuto da Criança e do Adolescente, disse uma coisa fantástica no seu artigo 4º. A Lei 8.069 de 1990, o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, diz que criança é prioridade absoluta. E é dever da família, da sociedade, da comunidade, do poder público assegurar essa absoluta prioridade. Hoje, vereador Eliel Carmo e vereadoras e vereadoras, nosso parlamento está maculado, nosso parlamento está carimbado. E é um carimbo de uma tinta tão espessa que não vai apagar. Não vai apagar. A humanidade perdendo o rumo, a gente aqui preocupado com questões, claro que são importantes, o direito à cidade, preocupado com as questões da reforma da Previdência, preocupado com as questões do plano diretor da nossa cidade. Mas a gente precisa se voltar para as preocupações com aquilo que é mais central na vida da gente, que é a vida humana. Nós estamos falando de um menino de 4 anos que foi retirado do convívio humano de forma violenta, de forma desumana. Eu, fazendo coro a alguns vereadores que me antecederam, hoje nós não temos a mínima condição de votar qual projeto seja. Não temos condições. Mas também nós, vereador Eliel Carmo, não temos o direito de ficar calados. Não temos o direito ao silêncio. Não temos o direito a fazer a sessão cair para que nada aconteça. Não temos o direito de interromper os trabalhos para a gente desligar os nossos aparelhos e ficar nas nossas individualidades. A humanidade perdeu rumo. E hoje veio um carimbo na nossa Câmara, que é um carimbo que a gente vinha acompanhando há mais ou menos um mês, que a gente vinha acompanhando e tentando entender onde é que isso ia dar. E a gente não sabia. E por mais que pudesse chegar onde chegou, a gente sempre imagina, porque é humano também ter o coração bom, é humano também acreditar nas pessoas, é humano também perceber que as pessoas podem ser boas. Hoje, nosso parlamento foi maculado. E a cidade do Rio de Janeiro, o Brasil e o mundo
estão voltados para nós, para dizer assim, olha, a Câmara Municipal mandou um recado, a humanidade perdeu o seu rumo. A vereadora Mônica Benício, ontem lembrava o massacre dos Anjos de Realengo. Nós estamos falando de um menino da mesma região, um menino pequeno de 4 anos, que tem sua vida ceifada, que tem seus sonhos interrompidos. E que a gente pode dizer, um anjo, mas que não foi criado para ser um anjo. Foi chamado à vida para ser gente, para ser um humano, para realizar-se, para colocar os seus projetos de vida na palma de suas mãos e na relação com a humanidade. Dizer que a gente está consternado é muito pouco, muito pouco. Como eu disse, nós não temos o direito ao silêncio. Se tem algo que nós perdemos quando nos colocamos à disposição do povo da nossa cidade para sermos seus representantes no parlamento, foi exatamente isso. A nossa palavra, a nossa voz, o sopro dos nossos pulmões é para anunciar e para denunciar. É para dizer quais os rumos que a gente está vivendo, quais os rumos que a gente pode viver. Então, eu estou convencido, e volto a dizer, reafirmando e coadunando, e consentindo, e concordando com a fala de vereadores que me antecederam, dizer que hoje a gente tem que, quando chegar às 16 horas, que começarem as leituras do requerimento, o presidente da casa não tem nem que esperar que façamos alguma ponderação ou que façamos um pedido regimental para que a sessão caia. Mas acho que nós devíamos inverter a lógica. A sessão deve ser interrompida para o processo de votação e a sessão deve cessar para que o presidente da Câmara dê lugar à presidência, ao final do dia de hoje, ao presidente do Conselho de Ética dessa casa, para debater com os membros do Conselho e com os outros vereadores que queiram debater os rumos desta tragédia, que nós não podemos freá-la, nós não podemos retomá-la, nós não podemos reavê-la, nós não podemos reconstruí-la, nós não temos o poder de devolver a vida ao Henri. A humanidade perdeu seu rumo. E a gente tem responsabilidade para dizer, pelo menos, que a gente se opõe a esta falta de rumo, que a gente se opõe a esse descaminho. O Papa Francisco, quando esteve no Rio de Janeiro, na Jornada Mundial da Juventude, ele dizia, tem 2 segmentos da sociedade dos quais nós temos que cuidar. A infância e a idade adulta, dos idosos, dos senis, dos mais velhos. Senhor vereador Eliel Carmo, concluindo aqui a minha fala, para não extrapolar o tempo que me foi concedido por conta do regimento, eu quero reafirmar. Nós precisamos retomar os nossos rumos. O menino Henri e nenhum outro menino. Os meninos pretos e pobres que são baleados nas nossas periferias. Os meninos que são agredidos por suas famílias ou pela sociedade que lhes tira direitos, nós não fomos, nenhum de nós foi criado para isso. Concluindo, eu quero solicitar, senhor presidente, que o vereador presidente Carlos Caiado, que certamente ouve essa minha fala, que ele compreenda o apelo desta Câmara e que a reunião do Conselho de Ética seja antecipada das 18 horas para as 16 horas, para tratarmos do assunto que envolve um membro desta casa. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado ao vereador Raimon. Terminada a primeira parte do grande expediente, passa-se a segunda parte. Não havendo orador inscrito, a palavra fica franqueada. Presidente César Maia, por favor. Com a palavra franqueada, o nobre vereador César Maia. Presidente, eu ia entrar no aplicativo para poder pedir para apresentar a minha comunicação de liderança.
mas isso seria depois das 4 horas. Acho que não sei se é o momento de fazer uma comunicação de liderança que vai se discutir, eu vou discutir no texto, que é um excelente editorial do Estado de São Paulo, dia 5 de abril, que trata das medidas provisórias e que se chama limites frequentemente esquecidos. Então, presidente, eu vou postar na rede de vereadores e pediria que esse texto do Estado de São Paulo, do editorial do Estado de São Paulo, limites frequentemente esquecidos, seja dado como lido e postado no Diário Oficial. E não farei a comunicação de liderança na hora própria. Obrigado, presidente. Ok, a presidência acolhe a solicitação de Vossa Excelência. A palavra continua franqueada. Não havendo quem se manifeste, a sessão fica suspensa até às 16 horas. Está suspensa a sessão. Boa tarde a todos. Boa tarde. É com profunda tristeza que recebemos as notícias dos últimos dias. Sou pai de 2 filhas e não consigo imaginar a dor de uma perda que temos o dever de proteger. Uma vida, independente de quem seja, é sagrada. E se tratando de uma criança, nos causa ainda mais perplexidade. É o nosso dever dar proteção e defender o seu direito. Essa é uma casa formada por pessoas de origens e pensamento diferentes. Porém, certos valores e princípios devem ser intocáveis. A conduta pública de cada um de nós é que nos baliza. Cada um de nós é responsável pelos seus atos e por eles deve responder. Com a prisão preventiva do parlamentar ocorrida hoje, ele terá sua remuneração imediatamente suspensa, ficando formalmente afastado do mandato a partir do 31º dia, conforme determina o artigo 14 do regimento interno dessa casa. O Conselho de Ética vai se reunir hoje e um dos assuntos em pauta é a situação do parlamentar. Com toda certeza, esse parlamento, cada um dos senhores vereadores, na busca de darmos toda celeridade ao caso, sempre respeitando os ritos legais. É um momento muito difícil, sem dúvida alguma, e também em função, inclusive, de uma excepcionalidade, em conversa com diversos parlamentares que tivemos hoje, nós resolvemos, inclusive, adiantar, junto à Comissão de Ética, a cada membro e ao presidente da comissão, vereador Alexandre Esquerdo, a reunião do dia de hoje, e por excepcionalidade nós iremos não ter sessão no dia de hoje, iremos debater esse tema hoje que aflige a todos nós e que merece ser tratado com esse respeito que essa casa sempre teve e sempre terá. Então, muito obrigado a todos. Pela ordem, presidente, a previsão é possível? É preventiva, temporária do parlamentar, o primeiro secretário está falando aqui, então a gente encerra a sessão aqui no dia de hoje, as falas do primeiro expediente já foram colocadas, então peço desculpa a Vossa Excelência parlamentar, que a decisão nossa aqui realmente é não dar questão de ordem para a gente poder acelerar aqui o processo e peço perdão a Vossa Excelência e muito obrigado a todos, está suspensa aqui a sessão.